Olá, tudo bem? Nós estamos aqui para mais uma videoaula. Continuamos com a professora Maria Isabel de Almeida, da Faculdade de Educação da USP, a quem eu agradeço novamente a colaboração aqui no nosso curso, né? Nós estamos dando continuidade à discussão da videoaula anterior, em que a gente falou sobre vamos dizer, o ingresso do professor universitário, o início da profissão, pensando como que ele lida com o projeto político-pedagógico da instituição, como é que ele pensa o seu plano de aula e como que o seu programa de ensino e quais são os aspectos que são importantes para que isso seja uma atividade eficiente, com qualidade, que ofereça uma formação realmente efetiva, né? Nós falamos também da diversidade dos alunos que têm ingressado no ensino superior nos últimos tempos, e agora nós vamos continuar essa conversa pensando a organização da aula, a mobilização dos elementos aos quais o professor tem acesso, né? Levando em conta já o que a gente conversou na videoaula anterior. Bel, prazer, vamos lá. Obrigada, Paula, novamente. Então, eu acho que é uma continuidade de conversa mesmo, né? Falamos em aula, né, ao longo da nossa vivência escolar. Sofremos ou vivenciamos aulas por cerca de 23, 24 anos da nossa vida. Se a gente entra na pré-escola, que é a realidade de hoje, aos 3 anos de idade, 2 anos de idade, até a conclusão de um doutorado, vocês viveram, a gente viveu um pouco menos, porque eu não tive pré-escola, por exemplo, né? Mas os meninos e as meninas de hoje vivem um período de 23, 24 anos de vida escolar. E este período de vida escolar, contado aqui longitudinalmente, ainda pode ser potencializado com outras aulas simultâneas que a gente vai fazendo. Aulas de idioma, aulas de instrumento, aulas específicas ou de esportes. A gente vai tendo contato com uma verdadeira, um festival de modos de organização da aula. Então, parece que a aula é alguma coisa que nós conhecemos, porque a gente já viveu tanto, né? Porém, quando nós olhamos para a aula com um rigor, com um cuidado, não é, do campo científico da pedagogia, nós estamos falando de algo que é bastante complexo. A aula é, antes de tudo, um momento de relação, de interação entre professor, seus alunos e alunas e o conhecimento com o qual nós vamos lidar. Isto é conhecido como triângulo pedagógico, um dos panos de fundo mais tradicional da nossa didática, da compreensão didática da prática docente. Então, professor, aluno, conhecimento estão em relação quando nós estamos em situação de aula. Mas o que é mesmo que acontece ali? Em primeiro lugar, é um processo de transformação destes 3 elementos. O professor se transforma, o aluno se transforma e o conhecimento é visto de maneira transformada se considerarmos como ele foi concebido inicialmente. As apropriações são inúmeras, são múltiplas. É infinito o modo de apropriação do conhecimento por cada um de nós. Então, pensarmos este momento, que é quase mágico, não é, de interação e de sintonia, de movimentação das 3 pontas do nosso triângulo pedagógico, é algo bastante desafiador. Conversamos na nossa videoaula anterior que quando eu começo a trabalhar numa instituição, pode ser logo depois de formado, mas pode ser daqui a 30 anos, eu hoje, às vésperas de me aposentar, posso ingressar numa nova instituição. Os meus desafios serão os mesmos. Qual é o projeto da minha instituição? O que é que se faz ali? Quem são as pessoas que coordenam? Eu preciso conversar e interagir com elas, não é? E pensar o que é que eu vou fazer naquele lugar.
Então, a gente sempre tem que tomar como referência para a nossa organização de aula este contexto mais amplo. Eu não dou aula sozinha, perdida no mundo. Eu tenho um contexto. Sim. A minha aula é parte de alguma coisa, né? Então, isto é fundamental. Como é que eu planejo isso? Como eu organizo a minha proposta de ensino? Eu posso começar isso pela minha disciplina, falamos um pouquinho na videoaula anterior, não é? O que eu faço para organizar o conjunto das atividades, não é? Que nós desenvolveremos ao longo de um semestre ou de um ano. Mas depois de pensar a disciplina, eu preciso chegar no momento concreto de planejar as minhas aulas. O que é a aula? Historicamente, ela é compreendida ao longo, né, dos séculos como um momento onde alguém que conhece reparte com os que não conhecem aquilo que é do seu domínio, o tal conhecimento, não é? Este repartir com os outros aquilo que eu sei me coloca numa posição de muita distância, muito distinta daqueles que não conhecem e, portanto, não sabem, né? Então, tradicionalmente, a aula tem sido vista como um lugar onde a gente reproduz o conhecimento sistematizado, organizado ao longo do tempo, né? Isto é uma complicação muito grande nos tempos atuais, né? Por quê? Porque hoje, em primeiro lugar, o conhecimento se modifica, se transforma com uma velocidade acelerada. Então, eu posso estar parada no tempo. Aquilo que eu ensino já não é mais assim, visto desta forma, né? Mas, além da dinâmica do conhecimento, tem a dinâmica dos próprios alunos e da sociedade. A sociedade está se transformando. Já ouviram aquela frase que eu acho horrorosa? No meu tempo, os alunos do meu tempo, a escola do meu tempo. Nós estamos no tempo presente. Lidamos com este aluno, com esta escola, com esta universidade, né? Então, trabalhar isto de maneira não surda, não cega, não isolada, né, é fundamental. Como é que nós vamos nos relacionar com esta realidade? Então, um exemplo clássico que todo mundo que vai discutir sobre escola, sobre aula, sobre ensino traz, são as tecnologias. Elas mudaram a maneira como nós nos relacionamos com a informação, não precisamos mais da informação, portanto, né? Ela muda a maneira como as pessoas configuram o seu raciocínio, as suas ações, agora se consegue fazer um monte de coisas simultaneamente. Tem uma série de jargões também a respeito destas mudanças, mas o fato é que elas impactam mesmo o que nós fazemos na sala de aula, né? E hoje me parece que não tem mais sentido as aulas reprodutivas, não é? Onde a gente vai apenas replicando aquilo que foi planejado em 1900 e não sei quando. Sim. Mudamos de século e a aula continua a mesma, né? Então, veja, pensar uma aula que dialogue com o mundo contemporâneo, com a forma como o conhecimento está se processando, não é? É necessário que a gente pense o lugar que o professor ocupa, o lugar que o aluno ocupa nesta relação. Isto é o primeiro aspecto, tá certo? Né? A minha identidade, se eu me considerar naquela posição anterior, eu não consigo fazer uma aula diferente. Não é? Se eu olhar para o meu aluno de maneira congelada, ele também não conseguirá desempenhar um outro papel dentro da minha aula. Então, a gente falou na videoaula anterior na possibilidade de construção do conhecimento e de se fazer uma pesquisa para que o aluno se aproprie deste conhecimento. Esta pesquisa é diferente da pesquisa científica, onde eu produzo algo novo. Sim. Né? Não estamos falando da descoberta de novas propostas de conhecimento. Não, nós estamos falando de uma forma de apropriação do conhecido que é diferente daquela reprodutiva que a gente sempre usou. Paulo Freire,
nos coloca, não é, num livro muito interessante chamado Pedagogia da Autonomia. Eu acho que não dá para ser professor sem ler esse livro, né? Mas tem uma parte do livro que ele discute uma coisa que eu acho muito procedente, onde ele diz: ensinar não é transmitir conhecimento. Eu brinco com os meus alunos que a ideia do transmitir parece que a gente está falando de sangue, né? Certo? Né? Conecta daqui para transfundir para o outro. Com o conhecimento, isso não é possível, né? Esta apropriação, ela é fundamental que os nossos alunos pratiquem, né? E os nossos alunos hoje, como a gente já conversou anteriormente, são muito distintos, são muito variados, sempre foram, mas agora as cores destas diferenças, né, os tons, os matizes, estão mais intensos numa sala de aula do ensino superior. Como é que nós lidamos com isso, né? Então, veja, eu acho que a gente tem que olhar para a nossa sala de aula como um espaço de construção coletiva do conhecimento. Então, eu não tenho um PowerPoint prontinho que basta ser projetado para que os alunos se apropriem. Agora, ninguém copia, a gente faz uma foto, não é? E, desta maneira, a minha aula está dada. Ora, para além disso, não é que eu não posso fazer isso nunca, que isso seja quase um pecado ou crime. Não, há momentos de síntese ou momentos de abertura de grandes questões temáticas que eu preciso fazer um panorama. Eu dou a aula expositiva, não é pecado dar aula expositiva. A diferença que nós estamos falando aqui é quando tudo se processa desta forma, não é, Paula? É uma questão de pertinência e adequação ao que você pretende, claro, né? Claro. Então, se é um momento de síntese, a exposição pode ser bem-vinda, né? Mas se é um momento de desenvolver uma autonomia, dar elementos para o aluno realizar a pesquisa, para se apropriar do conhecimento, talvez isso não seja o mais adequado, claro. né? Acho Se a gente levar em conta o processo de aprendizagem, que é o nosso objetivo maior, o aluno precisa aprender, o quanto é eficiente a aula reprodutiva e o quanto é eficiente uma aula construída, né? Onde o papel do aluno seja também ativo, também de sujeito e não apenas de consumidor de algo que está sendo comunicado, né? Passivo. Exatamente, né? Então, eu acho que este é um conceito fundamental. Que papéis desempenhamos na aula? Mas eu acho que tem um outro conceito também que a gente precisaria trabalhar um pouquinho, é que a aula não é mais apenas aquele espaço físico de tempo em que estamos juntos. Se eu tenho uma aula de 2 horas, uma aula de 1h30, uma aula de 3 horas, né? A aula transcende isto, principalmente no ensino superior. O que é que precisa ser feito previamente ou posteriormente ao período da aula? Se eu não pensar sobre isso, meu aluno não conseguirá, muito possivelmente, alcançar o potencial que estas atividades prévias ou posteriores ao que vimos ali na aula pode colocar para o processo formativo, né? Então, a gente pensar que não é aquele mero espaço de tempo que o professor e o aluno estão juntos, onde o professor, de uma certa forma, tem um papel preponderante, por mais que a sala de aula tenha uma outra dinâmica, né? Mas há possibilidades fora da sala de aula, né? O que é que nós temos a propor para esta situação, no sentido de orientar os meninos e as meninas para que possam, então, né, ter uma aprendizagem mais plena? E aí entra um conceito muito importante, que é o da aprendizagem significativa, não é? Isto é muito importante para a gente pensar. Qual é o significado, não é, que aquele conhecimento que ele está lidando tem na vida profissional e pessoal desse sujeito? Quando nós pensamos que estamos nos formando na universidade, não estamos nos formando apenas como profissionais. A gente falou bastante dessa dimensão. Mas nós também estamos nos formando como sujeitos sociais, não é? Então, o percurso formativo do IEL 3, 4, 5, 6 anos,
não é? Ele tem que dar conta destas dimensões. Lógico que o conhecimento daquele campo científico é fundante, mas o que é que ele faz com isso no mundo que o rodeia, não é? A gente tem visto, as mídias têm divulgado cada vez mais, né, Paula? Alguns casos escabrosos de profissionais que não têm ética, que praticam o exercício do seu campo da forma mais desprezível possível. Não precisamos nem adentrar ao universo da política. Não. Né? Podemos ficar só no campo profissional. Os exemplos são férteis, infelizmente, de profissionais que não têm a dimensão do lugar social que ocupa, não é? A gente está fazendo essa nossa conversa agora, no mês de junho, não é? De 2017. E esses 2, 3 dias atrás, a notícia de uma médica que se negou a socorrer um menino, né? E a criança faleceu imediatamente. Horas. Compreender o que é a medicina é para, além de saber tecnicamente, lidar com procedimentos, com ações, né, com intervenções no campo da saúde, do corpo do sujeito que não está bem, né? E o social, e o lugar profissional que esta pessoa está. A conduta né? ética de toda profissão, né? Que Então, tem suas escolhas e que tem que ser pautada por certos valores. Claro. Né? E aí, a aprendizagem significativa, eu acho que abarca também esta dimensão do significado, para além do sentido que o conteúdo específico tem que ter no contexto de preparação profissional, há também uma dimensão que transcende, né, que abarca esta relação mais ampla. E né? que se articula com a trajetória do aluno, que vai fazer com que ele se aproprie de fato daquele conhecimento. Claro. Né? A significação, ela passa por isso. Passa por aí, ela sem passa, dúvida. Né, ele ganha o processo de aprendizagem, ele vai ganhando sentido e aí ele vai ganhando autonomia, ele vai sabendo construir a sua formação na medida que você vai dando elementos para ele. Você está mexendo num dos aspectos que eu tinha planejado para a gente falar aqui também, não é? Que temos aí, né, aquela história aí dos pilares que sustentam a educação para o século XXI, onde o aprender a aprender é um dos clássicos. Mas eu preferiria pensar para além do aprender a aprender, né? Eu acho que a formação das pessoas precisa se dar de modo a fortalecer a perspectiva da autonomia do sujeito, para que ele consiga se apropriar do seu próprio percurso formativo. Tá certo? Né? E isso é mais do que técnica de aprender a aprender. Isso significa uma atitude diante do conhecimento, uma atitude responsável diante da sua formação. Né? Então, pensarmos a questão da autonomia no percurso formativo, ela é fundamental. Né? Esta autonomia não se dá só no discurso. A autonomia é algo que precisa ser construído cotidianamente ao longo dos 4, 5 anos da formação profissional que ele está vivendo. Ele tem que tomar iniciativas, ele tem que aprender a se relacionar com os conteúdos, ele tem que aprender a buscar formas de articulá-los, ele tem que aprender a buscar como fazer a relação teoria-prática, levando o conhecimento ao campo profissional ao qual ele está ligado. E isso ninguém faz sozinho. Não basta eu chegar na sala de aula e dizer, sejam autônomos, articulem teoria e prática, busquem por suas próprias pernas, mãos e cabeça o conhecimento. Vocês serão profissionais muito mais interessantes. Isto é discurso vazio. Não é? O como fazer isso tem que ser minuciosamente planejado aula a aula. Então, a atividade que eu proponho à minha aula contempla várias dimensões. A atividade que eu proponho para o meu aluno, tá certo? O modo como ele vai desenvolvê-la, o lugar aonde ele vai ter que ir pesquisar,
a troca que ele precisa estabelecer com os seus parceiros, companheiros de construção formativa, não é? Então, a autonomia, ela é fundante neste processo de aprender a aprender. Tá certo, né? Neste processo de se constituir mais plenamente como profissional, né? Então, eu acho que esse conjunto de dimensões que a gente foi tratando aqui, né, vai ganhar vida num planejamento de aula. Então, a minha aula tem tanto tempo de duração, o tema dela é este, meus objetivos fundamentais, estes e estes. A estratégia que eu vou usar, ou as estratégias que eu vou usar na minha aula, são estas e estas, né? Isto é fundamental da gente pensar para uma aula. Muitas vezes a gente percebe que há uma ansiedade de quem não domina o campo da educação, não tem experiência de professor, em conhecer técnicas didáticas ou técnicas ativas que vão ser o milagre da minha aula. Tudo se resolve, será fantástico, os alunos vão aprender muito, vão me, né, adorar como professora. Faz uma fórmula mágica, Isso, né? Eu brinco com os meninos em didática que eles chegam esperando um saquinho de pozinho mágico, que a gente vai uma jogando varinha. E tudo vai acontecendo da maneira idealizada, né? Como alunos e professores gostariam. Não é isso, né? Não é isso, né? Aprender é difícil. Ensinar é muito difícil. E um está em relação com o outro. Os dois exigem trabalho. Os dois exigem dedicação, né? Tanto o ensinar como o aprender, né? Então, eu disse lá atrás que, num processo de ensino-aprendizagem, ambos envolvidos se modificam, se transformam. E a nossa esperança, desejo, né, é que se transformem para melhor, que saiam daquele encontro didático-pedagógico que é a aula, não é? Transformados pelo conhecimento que era o objeto, enfim, que unia as duas, né, esses dois sujeitos, essas duas pontas do triângulo ali naquele espaço-tempo. Bel, muito obrigada, viu? As suas considerações, eu acho que foram muito oportunas, muito fecundas. Eu acho que é um excelente norte para quem está iniciando nesse mundo da docência do ensino superior. Obrigada mesmo, acho que foi importante, né? Eu agradeço aos nossos alunos e alunas, né? E até o nosso próximo encontro. Obrigada, Paula. Também agradeço. Se eu puder dizer uma última frase. Diga. Não se esgota numa videoaula a preparação para quem quer assumir uma sala de aula. É verdade. Né? Então, nesse sentido, a gente está trazendo aqui uma pequena bibliografia para aqueles e aquelas que se interessarem em saber um pouco mais, tá bom? Boa sorte para todo mundo e obrigada, Paula. Obrigada, Bel.